Você conseguiu um dia. Opa. Deus seja louvado. Mais uma vez estamos aqui, mais uma live. Hoje, em caráter especial, nós estamos começando um pouquinho mais tarde e tive que comer um acarajé. Olha, que delícia de acarajé. Pena que você não pode comer, porque está aqui na Lírio agora. Né? Pena que você não pode comer esse acarajé. Mas que estava crocante, gostosíssimo, deixar de você de água na boca. Né? Eu mandei o pessoal vir hoje para cá trazer o acarajé, porque toda segunda-feira agora tem acarajé aqui. E ontem eu fui para depois da live para poder comer e não deixaram. Aí eu falei, não, amanhã vai trazer. E o pessoal está todo lá embaixo comendo acarajé. Né? Então, pena que você não está, mas se você quiser, toda segunda-feira, e vou botar também na terça, acarajé com mãos santas, a bênção. Olha, muito, muito, muito bem. A paz do Senhor, minha filha. Joilma, oh, que bênção, minha filha, nunca mais. Deus abençoe sua vida. Nanda, Deus te abençoe, minha filha. E muitas outras pessoas aqui chegando, né? Glória a Deus. Hoje eu tenho uma palavra tremenda aqui para você, tá? Eu não sei quantos aqui ouviram eu pregar agora na igreja, uma palavra assim, do coração de Deus. E eu queria compartilhar, nem todo mundo, né? Mas eu queria compartilhar porque é tão tremenda essa palavra, tão tremenda, você precisa saber. Aninha, paz do Senhor, minha filha, Deus te abençoe. Quanto tempo a gente, né? Desde antes da pandemia, lá na igreja de Diogo, né? Eu tive esse privilégio de ver vocês, essa família linda aí. Ok, eu quero compartilhar hoje uma palavra. Essa palavra vai marcar a tua vida. Essa palavra é tão poderosa, é tão tremenda, que eu considero o versículo um dos versículos mais importantes do Novo Pacto, do Novo Testamento, né? Você sabe qual é? Um dos mais importantes está logo no início de Atos. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz como, pastor? É um versículo que, meu Deus, é tão tremendo, tão profundo, que você não vai esquecer depois dessa live, tá? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Melhor, eu inverti. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. O nosso irmão Aguinaldo está dizendo que assistia muitos programas na TV. Ainda a gente está na TV, só não está na Band. Mas nós temos um canal na NET. Se você tem NET, né, um canal fechado, né, canal 24 da NET, lá na STV, você vai ver lá diariamente, muitas vezes por dia, o nosso programa lá, o Rompendo em Fé. Ok? Irmã Lavínia, saudade, minha filha. Beijo no coração. Irmã Elizabeth Ribeiro, Deus abençoe. Beatriz, né? Amém. Vamos lá para a palavra que eu quero. Preste bastante atenção. Não saia, não. Eu não sei, porque eu comecei tarde hoje. O povo não chegou ainda, né? E também nem divulguei. Como é todo dia agora, 21 horas. Às vezes a gente nem precisa estar divulgando todo o tempo, mas Coca-Cola não deixa de divulgar nenhum dia, né? O que não é
visto não é lembrado. Ok. Esse é o marketing da mídia, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes, a gente deixa de ser visto na televisão, as pessoas esquecem, né? Mas vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A pergunta nessa noite é: para que o poder de Deus? Para que serve o poder de Deus? Por que, né, Lucas aqui no livro de Atos, ele escreveu isso aqui: mas recebereis poder. Para que você precisa de poder? A pergunta é muito clara: para que você precisa de poder? Na verdade, o poder não é para autoexibição. Mas tem gente que tem poder através dos dons que atrai, né, favores, atrai autobenefícios, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de revelação, né? Dom de revelação. Um dom de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Tem nada a ver com profecia. Dom de revelação. Pessoas que têm o dom de curas, não é curas, né? São vários dons de cura, né? Curas. Dom de fé, que muita gente às vezes não sabe, o dom de fé também opera milagres. Dom de operação de maravilhas, né? Sinais, prodígios, maravilhas. Dom de línguas, de interpretação de línguas, e aí vai. Os dons, eles operam como poder, ok? Como poder. Então Deus dá dons para ajudar no reconhecimento da autoridade que você recebeu como igreja. Eu vou explicar melhor, você vai entender. A palavra que Deus ministrou agora, assim, profunda, muito forte. Então a pergunta é: para que você quer poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Pois bem, toda organização, ela constitui autoridades que representam a organização. Por exemplo, uma organização militar, o Exército, Polícia Militar, Marinha, Aeronáutica, existe hierarquia, né? E todos nós sabemos, lá tem do alto até abaixo. Vamos começar de mais baixo, por exemplo. No Exército tem cabo, soldado, né? Soldado, cabo, tenente, primeiro tenente, segundo tenente, sargento, né? Aí vem capitão, major, ou inverso, né? Não me lembro assim, a hierarquia, e vai até, né, coronel, aí vem o coronel, vem enfim, vai até general, ministro, né? Então existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia é uma organização, aliás, essa hierarquia é fruto de uma organização cronológica, né? Onde de cima para baixo o poder, ou melhor, a autoridade, né? Ela é reconhecida. Então, se você é um cabo e um sargento chega e dá uma ordem, você tem que obedecer. E aí vai, um capitão dá uma ordem a um sargento, ele tem que obedecer. Existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia, ela é reconhecida pela organização, porque foi ela que instituiu esse princípio, né, de ordem, né, digamos assim, princípio de ordem,
de forma hierárquica, né? Para que ela funcione na perfeita ordem. Porque não pode quando não tem uma ordem, tem bagunça. Por isso que ela tem que ser organizada. Toda organização tem a sua, toda incorporação tem a sua organização, né? E precisa funcionar dentro desse perfil, né, hierárquico. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que é mais ou menos assim também funciona no reino de Deus. Por exemplo, tem um pastor, tem, Deus na igreja, Deus, né, Jesus, o pastor, aí tem os pastores auxiliares, aí vem evangelistas, presbíteros, diáconos, e aí vai, ok? Então, qualquer ação de baixo para cima constitui rebelião. Não existe ordem de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo, tá claro? Ok. Então, toda organização, ela é representada por autoridade. Vamos começar a palavra aqui agora. Toda organização é representada pela autoridade. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus constituiu autoridade sobre a igreja, né? E Jesus disse: edificarei a minha igreja. Jesus que está edificando, ele é o dono da igreja. Então ele trouxe, dentro da organização, ele trouxe uma ordem, né? Na hierarquia, ele trouxe ordem, onde a ordem imperasse dentro da organização para que não houvesse bagunça. Mas tem gente que chega na organização para bagunçar, né? O dono da organização, da corporação, chega lá e falou: não, é assim que funciona. Quem não quiser se submeter à corporação, cai fora, né? Até a corporação do inferno tem ordem. Dentro da igreja tem que ter ordem. E Jesus estabeleceu, Jesus falou assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu antes vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos. Então, na verdade, foi Jesus que organizou a corporação. Foi Jesus que instituiu os preceitos, os princípios, os dogmas, né, os estatutos, né, toda a organização administrativa e eclesiástica da igreja, né, foi Jesus que instituiu. Senão ia ser bagunça. Aqui é casa de Zé Mané, que todo mundo manda, todo mundo faz o que quer. Não, peraí. O dono da igreja, né, ele que colocou. Significa também que quando Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos. Ele espera fruto, ele espera resultado de cada um de nós. Ele está dizendo: eu vou governar, mas eu quero escolher a minha equipe de trabalho, que vai governar comigo. É isso que ele está querendo dizer. E ele coloca primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. É Jesus que coloca. Então, nenhuma autoridade, a Bíblia diz lá em Romanos 13, que toda autoridade foi ordenada por Deus, e não há autoridade que não venha de Deus. E aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e trará para si mesmo condenação. Hoje está fácil, irmão. Neguinho quer operar no reino de baixo para cima. Gente quer desligar de baixo para cima. E eu quero lhe dizer uma coisa: quem faz isso pode estar bem intencionado, mas na ignorância. Se você não conhece a palavra, você está em treva. Se você faz alguma coisa dentro dessa organização da igreja, de baixo para cima, você está na ignorância. Ignorância é o que, pastor? Ignorância é treva. Por isso que Jesus, ele diz que o príncipe das trevas jaz nesse mundo. Quem é o príncipe das trevas? Satanás. Então, o que eu aprendo aqui? Né? A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhes falta a luz, ou o conhecimento. Conhecimento é a luz. Perece porque está em trevas, porque não conhece a minha palavra. Alguém que é ignorante, que não tem conhecimento,
né, é ignorante. A ignorância que revela o quê? Fala de quê? Fala de treva. Jesus é o príncipe da luz, príncipe do conhecimento. Satanás é príncipe das trevas, né? Da ignorância. A palavra aqui para ignorância é treva, para conhecimento é luz. E é por isso que ele diz: e conhecereis a verdade, na luz do conhecimento, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tem muita gente que está hoje fazendo coisas, né? Aqui, ó, pelo coração, querendo fazer por si mesma. Se você faz parte de uma organização, de uma corporação, se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você tem que se submeter às regras que o dono da igreja, que se chama Jesus Cristo, que trouxe aqui, ó, essa Constituição que vai, né, dirigir os seus passos, que vai dar as regras para que você possa viver dentro dela. Não é do seu jeito não, meu filho, porque tem muita gente que pode fazer, né, bem intencionado, a obra de Deus sem Deus, ou na ignorância, ou no princípio luciferiano. O inferno está cheio de gente bem intencionada. Não basta apenas ter boa intenção, não. Você tem que estar dentro da legalidade dessa organização que constituiu você como autoridade, que chamou você, que elegeu você e que você hoje faz parte da equipe de Jesus Cristo para administrar hoje na terra, dentro dessa organização chamada igreja. Então, meu amado irmão, a Bíblia diz: e recebereis poder. Para que serve o poder? Poder, ele serve para ajudar no reconhecimento da autoridade. Pois bem, vamos supor que você já assistiu aqueles filmes de faroeste? Bang Bang, lembra de Juliano Gemma, Clint Eastwood, né? Sei lá, tem aqueles artistas famosos, John Wayne, né? Sei lá, já morreu, tem tantos outros que eu nem me lembro mais, mas eu gostava daqueles filmes de Bang Bang, faroeste, né? Aí o xerife chegava num bar ali, e estava aquele pessoal bebendo e tal, daqui a pouco olhava assim: ih, rapaz, chegou o homem da lei. Chegou o homem da lei. Às vezes o xerife não precisava portar uma arma, mas ele tinha um distintivo aqui, tinha uma roupagem de autoridade que distinguia de todos. Amém? Então, veja só, ele quando chegava ali, o que estava errado se consertava. Ele chegava, olhava, observava se estava tudo em ordem, porque ele era o homem da lei, para botar ordem na bagunça. E se tivesse uns bagunceiros lá, alguns bandidos, né? E se não respeitasse a autoridade dele, aí sim ele precisava portar uma arma, porque se não reconhecesse a autoridade do xerife, ele pegava a arma e dava uns tiros para cima, pá, 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 pá. Aí todo mundo se consertava. É verdade ou não é? E aí, o que eu aprendo aqui? O xerife, ele representava a organização, né? Digamos assim, o poder militar, né? Não sei, daquela época. Então ele chegava para botar ordem, ele precisava só da autoridade. As pessoas reconheciam a autoridade do xerife, ele como uma pessoa jurídica, porque ele representava aquela organização. Vocês estão entendendo? Então ele não precisava usar o poder para manter a ordem, né? A Bíblia diz que no reino de Deus é com ordem e com decência, tem que manter a ordem, porque tem os bagunceiros também, que chega para fazer desordem. Então, quando uma autoridade não é reconhecida pelos bagunceiros, que eu posso chamar aqui de bandidos, ele tem que pegar a arma e fazer prevalecer para que eles reconheçam que ele é uma autoridade. Ou seja, o poder é um auxílio da autoridade. O poder
é uma ferramenta para fazer prevalecer a autoridade. Vocês estão entendendo? Então, escute isso que é muito importante. E aí a Bíblia diz, mas recebereis poder. Mas para que o poder, pastor? O poder não é para brincar, o poder não é para se exaltar, o poder não é para se auto-patrocinar, angariar favores. Porque tem muita gente, por exemplo, tem profetas que infelizmente usam o poder, que é o dom, no seu ofício para poder se auto-beneficiar. Na Bíblia, vamos lá para a Bíblia, os filhos do sacerdote Ofni e Finéias, de Eli, eles comiam, né, por serem sacerdotes, filhos de sacerdotes, eles tiravam proveito da posição e comiam a gordura, o melhor que tinha ali, né? Eles metiam a mão ali, não tinham respeito nenhum e acabavam usando a posição para poder se auto-beneficiar. Na hora de oferecer o sacrifício, eles ofereciam sacrifício, né? Eles ofereciam fogo impuro, ou fogo estranho no altar de Deus. Lembra disso? Fogo estranho no altar de Deus. Então, o poder não pode ser exercido para benefício próprio. Por exemplo, eu tenho um dom. O dom é poder. O meu dom é o dom da palavra. Eu não posso usar o dom que eu tenho para querer me favorecer. Por exemplo, eu passei 12 anos na Band. Vou dar um exemplo aqui. 12 anos na Band. Quantos anos? 12. Eu vou dizer para você que nunca eu usei essa ferramenta, né? A minha vocação, usei o meu dom de pregar para me autopromover. Quem é que faz a minha promoção? Jesus é o dono da organização. Então eu usei 12 anos na TV, na Band, em canal aberto, Bahia e Sergipe, e aí chegava algumas áreas do Brasil, através da TV fechada, eu usei para propagar, né, a organização. Quem é a organização? O reino de Deus. Nem a igreja específica que eu represento eu propaguei. As pessoas chegavam aqui na igreja, aquela igreja da televisão, a igreja sem placa, nunca teve placa até o dia de hoje, a gente vai colocar placa agora, que é a Catedral da Família. Então, eu nunca usei o poder da mídia, o poder que Deus me deu, através do ofício, do dom que Deus me deu para poder autopromover, que eu poderia hoje ser muito conhecido. Mas eu promover essa autopromoção, né, usando os recursos que eu tenho, mas não. Eu sempre deixei que Deus fizesse isso. Sempre propaguei a organização. Sempre propaguei o reino de Deus. Vocês sabem disso. Quem me acompanhou durante esses 12 anos na Band sabe disso. A igreja, as pessoas nem sabiam. A igreja, aquele pastor que prega rindo, né? Que gostava daquela palavra. Eu acho que ainda gosta, não sei. Então, aquela igreja sem nome, na Pituba, estava ali, ó, construindo, ninguém sabia. Mas Jesus fazia aquelas pessoas chegarem até aqui. E graças a Deus, aquela missão foi cumprida. Aqui tem uma pessoa aqui me pedindo para entrar. Daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Fica aí, daqui a pouco eu te chamo, você entra. Pois bem, então eu não posso usar o meu ofício, o dom que é poder, para poder me auto-beneficiar. Como profeta, tem gente, infelizmente, que usa o poder para auto-beneficiamento, né? E você não pode fazer isso. Você tem que deixar Deus. Quem sustenta profeta é Deus. Quem sustenta pastor é Deus. Quem sustenta ministros do evangelho é Deus. Irmão, o ministério sacerdotal está aqui, ó, na destra fiel, na destra, né, do Senhor Jesus. As 7 estrelas que estão lá. Então eu preciso entender, meu filho, quem sustenta
pastor é Deus, quem sustenta profeta é Deus. E nós não precisamos usar o poder, usar os dons para auto-benefício. Como eu falei, passei 12 anos aí, nunca eu promovi o meu nome, nunca eu promovi até o nome da própria igreja, mas eu promovi o quê? O reino de Deus. Este é a função. Então o poder que eu recebo, mas recebereis poder, o poder é para você ser reconhecido como pessoa jurídica. O poder é você ser reconhecido como a autoridade que você representa a uma organização, ok? Então, quando você é uma autoridade, você não precisa de poder. Mas quando você não tem um reconhecimento como autoridade de uma organização, aí você tem que usar o poder. É aí que eu falei o exemplo do xerife. Ele chega lá, né? Aqueles filmes, lembra aí? Você vai lembrar facilmente agora. Aí, aquelas músicas, né? Juliano Gemma, aí entra, né? Eu nem... E aí chega lá, tá aquela bagunça, ele chega com distintivo, a roupagem de autoridade. Se os bandidos bagunceiros não respeitam, ele pega o revólver, bota todo mundo em ordem. É assim no reino de Deus. Você foi chamado para ser autoridade. Quando você é uma autoridade, você se torna pessoa jurídica, ok? Você é pessoa física como membro, mas quando você recebe uma posição na organização, você passa a representar naquela posição a organização e você se torna de pessoa física a pessoa jurídica. E aí você tem autoridade. Autoridade é para representar uma organização, né? Um soldado que tem uma posição, ele é uma autoridade representando a organização, mas ele tem poder também, que ele recebeu da organização. Quando é que o poder é usado, pastor? Quando não reconhece a sua autoridade. Vamos supor, alguém que chega lá na igreja e a pessoa não dá nada por ela, né? Como um soldado está na rua, ganha um salário mínimo e as pessoas desprezam. Mas na hora que alguém infringe uma lei, ele apita. Se ele apita, você não para, você vai preso, você vai ser punido, né? Assim como uma autoridade, um governador, se ele invadiu, né, infringiu a lei, a autoridade tem poder para punir ele. Você sabia disso? Ou seja, o soldadozinho que recebe um salário mínimo tem poder para punir, para autuar o governador, um prefeito. Ah, mas ele é uma autoridade maior, mas ele está no exercício, né, do seu ofício, né, sendo fiel ao próprio prefeito, ao próprio governador. Ele está tendo a autoridade do governador para poder cumprir a lei. E aí vai ser multado, sim ou não? Claro que sim. Porque aquela autoridade delegada ali, ele está sendo fiel à autoridade que está acima dele. Assim funciona dentro da igreja. Quando um pastor auxiliar exerce a autoridade, ele está exercendo a autoridade do superior dele, né? Por exemplo, tem pastores auxiliares, presbíteros aqui, eles estão na autoridade do pastor Rogério, no exercício dessa autoridade. Então a pessoa deixa de ser pessoa física e passa a ser pessoa jurídica. Aí ele passa a ser uma autoridade. Se você é simplesmente um membro, então você não tem autoridade, porque você não recebeu da organização essa roupagem, né, no ofício, e recebe, né, autoridade para ser reconhecido e representado. Sim ou não? Claro que sim. Então, meu filho, aprenda, isso aqui é do céu, isso aqui é de Deus. Tem muita gente que hoje, dentro da igreja, aí chega lá e começa a usar o poder. Vamos supor, a pessoa chega lá e começa a sapatear, aí recebe um dom, e aí fala em língua estranha, e aí quer bagunçar lá, e aí depois o pastor, vem cá, meu filho, com que autoridade? Não perguntaram a Jesus, com que autoridade tu fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus não podia dizer assim, ó, Deus me deu essa autoridade. Jesus não pode dizer assim, olha, com que autoridade? Eu não preciso lhe explicar com que autoridade. Jesus teve que falar. Jesus teve que apontar, mas como eles queriam pegar Jesus numa contradição, para condenar Jesus, Jesus respondeu com uma pergunta. E Jesus perguntou assim, falou, olha, a autoridade João, né? A autoridade de João é do céu ou da terra? Olha que ele aponta para a autoridade de onde ele recebeu. E eles disseram assim, bom, se a gente disser que é da terra,
a multidão vai pegar a gente. E se a gente dizer que é do céu, a gente vai reconhecer o que ele está dizendo. Sem dizer que é da terra, o povo vai, né? O povo acredita, então o povo vai pegar pesado com a gente. E aí eles não responderam. E Jesus já estava apontando de onde vinha a autoridade dele, que veio de João Batista. Foi lá que ele se submeteu lá no Rio Jordão, né? E reconheceu a autoridade de João Batista quando ele se submeteu e imergiu nas águas. E o Espírito Santo depois veio sobre ele, porque ele reconheceu a autoridade. Porque ninguém pode ser colocado em uma posição de autoridade se ele não se submeter a essa autoridade. Então, meu amado irmão, ninguém pode exercer uma autoridade de baixo para cima. Tem que reconhecer que ela vem de cima para baixo. Por isso você tem que se submeter. Você não pode fazer nada, né? Você fazer algo de baixo para cima, você está se rebelando, você está passando por cima da autoridade. Então tem muita gente aí que está, né, dividindo igreja, está saindo pela tangência e levando o rebanho que não é dele, abrindo igreja. Isso aí é rebeldia, isso é bandidagem. É forte, pastor, é forte mesmo. Vai receber a conta, vai chegar. A organização vai mandar a conta para todo rebelde, aqueles que racham igreja, que dividem igreja sem anuência, sem a bênção do pastor. Isso é rebeldia, e rebeldia, meu filho, é coisa do cão, é coisa do diabo. Fazer a obra de Deus bem intencionado, aleluia, você pode até fazer, mas no princípio errado, no princípio luciferiano, e tem muita gente bem intencionada nesse princípio, fazendo a obra de Deus sem Deus e indo para o inferno. É, pastor? É sim. Se você quiser depois discutir isso aí, não tem problema. Então tem muita gente dentro da igreja usando o poder sem ter a autoridade. Porque se você representa uma organização, você tem que, aleluia, você tem que representar na ordem, dentro do preceito, do princípio, né? Dentro da hierarquia. Você não pode passar por cima. O que acontece lá no exército, né? No militarismo lá, na organização militar ou civil, sei lá. Se você passa por cima de uma autoridade, infringe, né? Descumprindo uma ordem de uma autoridade, meu filho, você vai para a solitária, não é isso? A pessoa fica presa lá uma semana, pagando lá o preço da solitária. Também na igreja tem que ser assim. A pessoa que infringe, que passa por cima, vai para qual solitário? O banco. A solitária é o banco, vai para o banco aprender, né? Vai ser doutrinado, vai ser disciplinado, né? Receber lá a rebordose. É isso mesmo. Então respeite a autoridade, porque Deus não coloca ninguém na posição de autoridade sem reconhecer a autoridade, sem se submeter à autoridade. Porque quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus e trará para si mesmo condenação. Então o poder que você recebe, e recebereis poder, o poder é para ajudar no exercício da autoridade. É mais ou menos assim para encerrar. Você não precisa de poder para exercer a autoridade, mas precisa usar o poder quando essa autoridade não é reconhecida. Então os baderneiros, os bandidos que querem fazer bagunça, acaba forçando a autoridade a usar o poder. O poder é a arma, a autoridade é o distintivo, é a... né? Já vou, Júlio, já vou chamar você. A autoridade é a roupagem, é o distintivo que lhe torna pessoa jurídica, ok? Então, tem muito bandido dentro da igreja como pastor. Não representa uma organização e está usando o poder, que é a arma, sem anuência da organização, sem autorização da organização. Então, pessoas dentro da igreja que não estão sendo respaldadas por uma autoridade, né, maior, que o comissiona. Então, o que acontece? Essas pessoas estão ilegais, porque o reino de Deus é legal. Até o reino do cão também é legal. Tem que respeitar. Deus diz: aquele que não reconhece a autoridade, não reconhece a autoridade de Deus. O que resiste a uma autoridade, resiste à autoridade de Deus e trará condenação para si mesmo. Então é isso. Respeite a autoridade. Quem não respeita a autoridade, não respeita a Deus.
Quem não respeita a autoridade não pode ser nunca colocado como autoridade por Deus. E resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e a Bíblia, Paulo diz, e trará condenação para si mesmo. Então, o que você está querendo dizer, pastor? Tem muito bandido dentro da igreja? Tem. Porque o bandido lá fora é aquele que usa o poder sem autoridade. E o bandido dentro da igreja é o que também usa o poder sem autoridade. Aí chega para o pastor, aí o pastor fala assim: meu filho, quem é seu pastor? Você está debaixo de que autoridade? Jesus, cara de pau. Jesus, ele instituiu e colocou pessoas aqui para representá-los, porque o reino de Cristo, a igreja, foi ele que edificou, foi ele que construiu e ele que botou ordem. Se você não quer se submeter, cai fora da igreja. Se você não quer se submeter aos princípios que Jesus estabeleceu sobre a igreja, então pula fora, meu filho, vaza, vai embora. Seja um bandido lá fora, vivendo na sua própria autonomia, no seu próprio princípio, na sua própria vontade, porque nós que estamos dentro da igreja, estamos aqui para fazer a vontade do dono da igreja, que instituiu a ordem, porque aqui não é bagunça, não é casa de mãe Joaninha, casa de pai Chiquinho, não. Aqui é a igreja do Senhor. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e eu vou dar poder à igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora chega a gente e quer fazer o que quer, Que isso? Você quer rachar a igreja? Que Satanás pega você e leva lá para as quintas do inferno. Sabe por quê? Porque isso é princípio satânico. A conta vai chegar. Eu nunca vi ninguém rachar uma igreja que a conta não chegasse. Jesus não seria Deus. Jesus não cumpriria a sua palavra. Seria mentiroso. Então, pelo amor de Deus, aprenda, seja humilde. Ouça, aprenda. Se você não foi chamado por Deus para representá-lo, fique no seu lugar, porque se você botar o seu bico, querer fazer pela sua própria vontade, meu filho, olha, tem falso e tem verdadeiro. Jesus diz: ai dos falsos pastores, ai dos falsos profetas, daqueles que representam sem legitimidade, sem ser chamado, ou por não ter reconhecimento de uma organização. Porque você não pode ser, olha o que aconteceu lá com aquele rei, Uzias. O que aconteceu com o rei Uzias? Ele pensou que ele estava acima da lei, mesmo sendo um rei, está numa organização que ele estava autoridade máxima, mas ele sabia que dentro da organização da casa de Deus, Deus estabeleceu também autoridades, que cada um tinha que fazer o seu próprio papel. O rei tinha que fazer o papel de rei, o profeta de profeta, porque o profeta chegava lá e dizia, quando chegava: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você lembra de Natan quando chegou para o rei? O rei tinha autoridade sobre o profeta, mas quando o profeta estava na unção de Deus, no ofício ali sendo usado por Deus, era Deus. Lembra de Saul com Samuel? Hoje Deus cortou o seu reino, era o rei e o profeta, era Deus na vida de Samuel. Como Natan chegou e disse assim, vou contar uma história para você, Davi, e tinha reconhecimento que o rei tinha autoridade sobre o profeta, mas naquele momento era Deus. Escuta isso. E ele contou a história. Falou: olha, havia 2 homens, um pobre e um rico. O pobre tinha apenas uma só ovelha, que bebia no seu copo, comia no seu prato, deitava no seu colo, E era tida como uma filha. E o homem rico tinha muitas ovelhas. Aí veio um viajante, e o homem rico, em vez de pegar uma das suas muitas ovelhas para matar e preparar ali uma recepção, um guisado para o viajante, ele pega uma única ovelhinha do homem pobre, única, que era tida como filha, e mata e oferece para o viajante. A Bíblia diz que a fúria de Davi se acende naquela hora. E Davi diz: digno de morte é esse homem. Olha o rei falando. O rei dando uma sentença. Digno de morte é esse homem. E ele não sabia que ele estava dando a sentença para quem? Para ele mesmo. Era a autoridade do rei espiritual condenando o homem Davi.
Digno de morte é esse homem. Palavra de rei não pode voltar atrás. Deve restituir 4 vezes mais. E o profeta fez o quê? Só usou a autoridade. Este homem é você. Tu é este homem. Sabe o que Davi fez? Davi não mandou cortar a cabeça do profeta. Ele viu que foi Deus. E ele, na hora, na humildade, ele disse, ele reconheceu a organização, reconheceu que naquela hora o profeta tinha autoridade de Deus. E ele disse, pequei tão somente, porque ele rasgou o seu coração, rasgou as suas vestes reais, se humilhou diante de Deus, ali na presença do profeta. Ele se humilhou e disse, pequei tão somente contra ti, pequei contra o céu diante de ti. E ele se humilhou, sabe o que Deus fez? Usou a boca do profeta e disse, não morrerás, porque ele tinha dado uma sentença sobre Davi. O próprio rei Davi trouxe uma sentença sobre ele, e o profeta abortou aquela sentença. Deus usando a boca do profeta, não morrerás. Uau! Isso é do céu, meu filho. Revelação do céu aqui, né? Não morrerás. Mas aí veio a sentença. Mas, e aí vem. Aí Deus fala assim, através do profeta, eu te dei, quantas mulheres eu te dei, Davi? 300? Se fosse pouco, se tu me pedisse, eu não daria mais? Veja que a Salomão, ele deu 700, mais 300 concubinas, 1000. Ele disse, se fosse pouco para você, se você me pedisse, eu não te daria, mas por que ousaste pegar a única ovelha? Ou seja, Urias representava ali o homem pobre, que só tinha uma ovelha, e Davi tinha 300. Por que pegaste a única e mataste? Ou seja, aquilo ali diante de Deus foi né? Para oferecer aquela, né? Natan foi ali, ó, trouxe, que coisa linda. Entendeu? Pegaste a única, Urias só tinha uma, Davi tinha 300. Se fosse pouco rebanho, eu não te daria mais? Olha que coisa tremenda. E aí ele, o que tu fizeste em oculto, eu farei diante de todos os olhos de Israel, né? E aí a espada virá sobre a tua casa, né? E aí você sabe o que aconteceu. A maldição de Deus veio sobre a casa de Davi, até o último dia, meu filho. Aí foi gente, a espada caiu sobre, né, Aminon, que coabitou ali com Tamar, um incesto. Aí vem Absalão, mata Aminon. Aí depois Absalão se rebela contra Davi. Olha a maldição, né? Ana Márcia, já vou lhe chamar aí, minha filha. Fica aí, só concluindo aqui. Aí vem Absalão, se rebela contra o pai, toma o reino de Davi. Aí depois vem Joabe, mata Absalão. Depois Adonias usurpa no final do trono de Davi, usurpa o reino. Aí Salomão vai lá e mata Adonias. E você vê que só em Salomão, que é fruto daquele ventre que Deus, né, ali trouxe a maldição, acabou vindo o Messias. Olha que coisa linda. E aí eu aprendo uma coisa. Deus sabia que Batseba, ex-esposa de Urias, seria de Davi. A gente aprende aqui uma coisa, mas a gente tem que aprender com tudo. A gente tem que aprender. Deus sabia, porque era do ventre de Batseba que viria o Messias. Porém, Deus permitiu tudo isso acontecer com Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, foi uma tipificação de Cristo, para nos ensinar que nós temos que esperar o tempo de Deus. Nós não podemos avançar, nós não podemos passar por cima, tem que deixar Deus fazer. Para quê, pastor? Para a gente não pagar o preço, meu filho, que Davi pagou. Você não precisa, aprenda com o erro dos outros, né? Sabedoria é você aprender com o erro dos outros. Conhecimento é você passar pela sua própria experiência e adquirir o conhecimento. Não precisa. Então seja sábio, seja, né, inteligente também. Então eu aprendo aqui, para a gente encerrar, mas quem está gostando,
Diga amém? Davi reconheceu, mesmo sendo uma autoridade sobre o profeta Natã, reconheceu quando Natã veio ali, como boca de Deus ali, ele reconheceu e se humilhou. E o próprio Natã revogou a sentença pela boca de Deus sobre o rei Davi. Olha que coisa linda. Então o reino de Deus é assim. O reino de Deus, você não faz o que você quer. Não é a mãe de mãe Joaninha, não. Não é a casa de mãe Joaninha, de pai Chiquinho, que você faz o que você quer, que você rebela, que você divide, que você chega lá independente porque você tem dinheiro, porque você não tem, e você acha que você... né? Não. Uzias, olha o outro exemplo. Uzias, porque era poderoso, não é Urias agora é Uzias, que era poderoso, se engrandeceu, achou que podia chegar na casa de Deus e fazer o que ele queria, estava acima da lei, sacrificar, que era um ofício somente dos sacerdotes. Aí Deus foi quem desceu ali naquele altar. Sabe o que Deus fez? Bateu de frente contra o rei e colocou uma lepra na testa do rei. Sabe o que aconteceu? O juízo de Deus veio sobre o rei. E Deus ali acabou sentenciando Uzias, porque ele se tornou soberbo, altivo de coração, arrogante, achando que porque ele era rei ele podia fazer tudo. E aí o próprio Deus desceu com uma lepra e cortou o reino de Uzias, como cortou o reino de Belsazar, que pegou os utensílios da casa de Deus e começou a fazer um bacanal. Daqui a pouco Deus desceu e escreveu lá na sacada, ali na parede do palácio, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou tremendo das pernas, com a tremedeira ali, porque sabia que o negócio agora era mais pesado. E o que aconteceu? Teve que chamar alguém para discernir, para revelar o que estava escrito na linguagem celestial. O que era aquilo? Aí teve que chamar Daniel para dizer: olha, infelizmente, meu Senhor, hoje o Senhor cortou o teu reino. Foste pesado na balança e foste encontrado em falta. Infelizmente, meu Senhor Rei, essa é a leitura que o Senhor está mandando te dizer, que hoje Ele tirou você do reino, porque você não foi encontrado justo, Ele retirou e vai colocar outro no teu lugar. É assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque o reino é dele, a igreja é dele, Ele faz como Ele quer, para acabar com tanta gentinha achando que pode fazer, que pode dividir igreja, que pode levar rebanho. A conta vai chegar. Ou você se converte e se coloca na posição para ser membro, para ser parte do reino de Deus, que é dele, não é seu. Aí sim você vai ser condecorado, você vai ser reconhecido, você vai ser abençoado. É Ele que vai te abençoar. Mas não pense que você que vai usar os dons que você tem, o dom da palavra, o ofício de pastor, para achar que o reino é seu. Alto lá, rapaz. Isso aqui, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Está cheio de bandido dentro da igreja, porque não representa uma organização, porque faz de si próprio, do seu poder, do seu ofício, do dom, a sua própria organização. Então você vai receber o seu louvor aqui na terra. Sua recompensa não é no céu não, é aqui na terra. E é Jesus que vai, naquele dia, trazer a recompensa através da sua palavra. Que a palavra é o juízo de Deus. A palavra é quem vai nos julgar. Jesus veio para nos salvar e nos livrar das labaredas do inferno, mas a palavra veio para nos julgar, e essa palavra é a sentença de Deus. Então se converta à palavra, pregue a palavra, viva a palavra, e você vai ter o louvor dela. Pronto, é isso aí que eu queria falar. Foi brabo, pastor? Foi. Às vezes quando estou assim, é o Espírito Santo mesmo. Mas recebereis poder. Para que poder, pastor? Para lhe ajudar a dar um bom testemunho dentro da organização. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Poder do Espírito Santo não é para se auto-exaltar, não é para você aparecer, não é para você revelar os dons que Deus te deu para te ajudar no seu trabalho, servindo a Ele, mas é para te ajudar a você ser
né, fiel, representar bem a organização, as pessoas olharem para você, olha ali um soldado exemplar, olha ali, né, um soldado fiel, que você pode contar com ele, que ele vai revelar com fidelidade, ele vai honrar o que lhe foi confiado. É digno de vestir aquela roupagem lá de autoridade. O poder é para ajudar no reconhecimento da autoridade. Porque quando não reconhecerem você como autoridade, você tem autoridade para usar o poder e dar uns tiros para cima, ou seja, para usar os dons diante do mundo para ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida, paralítico enxergando, paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, morto sendo ressuscitado. Isso é poder, mas não é para o seu auto-benefício, isso é para reconhecimento que Deus te levantou como autoridade dentro da sua organização. É isso. Meu Deus, que palavra! Está descendo aqui, ó, o manto. Então, tem que reconhecer a autoridade. Não importa. Pode você não gostar, pode ser pobrezinho, mas cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de poder. Às vezes não sabe escrever um O direito, mas tem autoridade. Na hora que fala, arranca lágrima, coração se quebranta, por causa do reino que ele leva dentro dele, representando muito bem. Não é a aparência, é o que está dentro dele. Deus pega as coisas loucas, as que não são, sem aparência, para mostrar que a autoridade é ele que reveste. Amém? Não seja um bandido dentro da igreja, cheio de boa intenção, querendo fazer a obra de Deus, mas sem Deus, no princípio errado, no princípio luciferiano. Aqui, ó, é o Senhor que constitui a autoridade. Eu sou uma autoridade dentro da igreja. O Senhor me constituiu, eu sou pastor presidente. Se alguém se rebelar dentro da organização, é o diabo entrando, meu filho. Quer tirar o pastor, quer passar a rasteira no pastor, quem vai me defender? É o dono da organização que me colocou. No dia que ele quiser me tirar, é ele que tira, não é ninguém de baixo para cima. Chegou uma irmã, aí eu vou dar um exemplo. Chegou uma irmã e disse: pastor, eu estou comunicando o meu desligamento da organização, da Lírio dos Vales. Vamos dar um exemplo. Vamos lá? Você tem que entender. Mandou o comunicado: estou mandando meu desligamento. Minha filha, você não faz parte da organização. Sabe por quê? Porque quem faz parte da organização funciona, flui dentro do princípio da organização. E o princípio da organização rege que não é de baixo para cima, não, é de cima para baixo. Você só vai ser abençoada se o pastor que Deus colocou na organização te abençoar. Se você não sair dentro dessa bênção, você sai debaixo de maldição. É assim. Aí depois vai lá. E agora a irmã falando aqui: pastor, muita gente que saiu da igreja em rebeldia, debaixo de maldição, está sofrendo a consequência. Tem gente que morreu, tem gente que perdeu família, marido, perdeu emprego, tem gente que se arrebentou todo. Aí eu falei: pois misericórdia, eu não quero, eu quero que eles tenham humildade para voltar, reconhecer, consertar. Conserte, porque a organização não é do pastor, a organização é de Jesus. E Jesus é que vai dar a recompensa segundo a fidelidade dentro do princípio da sua organização. Tem gente fazendo o que quer, na emoção. Ninguém faz a obra de Deus na emoção, não, meu filho. Jesus não mistura as coisas, não. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegaram lá e disseram: a sua mãe e os seus irmãos estão aí, ele procura. Ele falou: quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Para sair da igreja, saia debaixo da bênção. Se o pastor não abençoar, não saia.
Aí Deus vai descer, se for vontade de Deus. Deus vai descer com o pastor. Agora, se não é Deus, meu filho, fica na posição. É no lugar que Deus te colocou, você gostando ou não, que está o segredo para você ser abençoado na sua vida, dentro da organização e até fora. Agora as pessoas fazem o que querem. Acha que pode mudar as regras. Acha que pode mudar os princípios. Alto lá, meu filho. A organização tem um dono, e o dono é Jesus, foi ele que estabeleceu. Você quer conhecer as regras? Está aqui, ó. Conheça, senão você está em treva, você está em ignorância, e o povo está morrendo por causa da ignorância. Já chega, já falei demais hoje. Eu fico bravo mesmo, porque a palavra de Deus flui e tem que falar com autoridade. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abra o teu entendimento, que você possa agradar o dono da igreja. Ele vai colocar tudo nas suas mãos. Jeremias diz: eu, Senhor, que fiz os céus, a terra e tudo quanto nela há, com meu braço estendido e com meu grande poder, e eu os dou a quem me agrada. É Ele que dá, Ele que abençoa. Quem agrada é Ele. Então, não agrada a sua ignorância, não agrade as trevas, ao diabo, agrade a Deus. Seja humilde, né? A humildade é uma posição espiritual. Tem muita gente que é burro, tem muita gente que não tem o entendimento, é ignorante e acaba querendo agradar ao seu ego. Olha que interessante, o seu eu tem que ter um D na frente e um S no final, para no centro da tua vida ser Deus e não eu, ok? Deus te abençoe, beijo no coração, segura essa palavra, está gravada aí, hoje, meu Deus, hoje foi forte, isso é para pastor, é para líder, se converter dos seus erros, ter humildade para não sofrer o dano da consequência das suas próprias atitudes. Errou, tenha hombridade, tenha humildade, tenha nobreza de voltar, humildemente, reconhecer, pedir perdão, voltar para a posição que não devia ter saído, que Deus não mandou, que Deus não abençoou, saiu por conta própria. Os 200 que saíram com Absalão, lembra lá, meu filho, Bíblia pura, 200 que saíram com Absalão, eram pessoas simples, bem intencionadas, pessoas de bem. Infelizmente entrou num princípio luciferiano, porque Absalão estava sendo dominado pelo princípio da rebelião de Satanás, rebeldia. E todos que foram com Absalão morreram. Todos se deram mal. Lembra de Coré, Datã e Abirão? Confrontaram Moisés, é só Moisés que é líder. E aí Moisés falou: não, foi Deus que me colocou, agora vocês provem quem foi que colocou. E Deus desceu. Falou: Moisés, fica para um lado, que os do lado de Moisés passa para cá. O dos lados de Datã, Coré e Abirão passa para cá. Pronto, eu vou ver quem é que trouxe aqui. Aí Deus abriu a terra para aqueles que eu chamei, que eu dei autoridade, lá de cá. Deus poupou, e os do lado dos rebeldes e todos os seguidores, a terra abriu e engoliu todo mundo, o inferno ali, ao vivo, para todo mundo ver. E para você entender que brincar com o reino de Deus acaba sofrendo consequência, porque quem brinca com Deus morre. Quem brinca com Deus, ainda que a conta não chegue, está abafando, achando que está abafando. Espere, vai chegar. E quando chegar, aí, infelizmente, pode ser tarde, ok? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus na humildade, na nobreza de ter o reconhecimento que Deus, Ele leva a sério a sua palavra, o seu reino e aqueles que estão hoje servindo no seu reino. Deus te abençoe. Beijo no coração. Amo vocês. A palavra foi dura, mas Deus ama e corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Se é para você, receba com humildade e seja abençoado em nome de Jesus. Beijo. Até amanhã. 21 horas estaremos de volta.
é vitória. Falta 3 minutos, 3 segundos. Beijo mais uma vez, até amanhã.